Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A gente está resolvendo agora as questões da prova da Unesp 2025, primeira fase. A gente já fez a questão interdisciplinar de Física com Geografia no último vídeo, então se você ainda não viu, pode voltar para ver. E agora a gente vai resolver a questão 76, que era a primeira questão de Física, oficialmente, ali no bloquinho de questões de Física. E essa questão começava assim, ó, já tinha uma imagem, ela era bem comprida, então de novo eu precisei reajustar aqui as imagens para caber e sobrar espaço para eu resolver a questão, então ela não tinha exatamente essa cara, a ordem dela estava diferente, a figura 2 estava embaixo do parágrafo que falava dela, enfim, estava um pouquinho diferente, mas é isso que tinha na questão. Então, olhando para essa questão, a gente tinha na primeira imagem um secador de saladas, que pelo que conversei com os meus alunos, pelo menos aqui na região onde eu moro, não é uma coisa muito comum, mas descobri que minha sogra tem um desse. E aí eu pedi emprestado pra gente ver, né, como é que funciona. Eu, sinceramente, nunca tinha visto. E se você quer ver como ele funciona na prática, eu vou deixar no final desse vídeo como ele funciona na prática. Então, se você quer ver, você vai ter que assistir até o final. Ou você vai ter que pular pra assistir lá no final. Também tá tudo bem. Enfim. Então, mas, enfim, a gente não precisava saber disso, porque a Unesp foi boazinha e ela colocou a figura 2 fazendo um esqueminha representando como é que aquilo funciona pra ficar mais fácil da gente visualizar exatamente o que ele quer que a gente faça nessa questão. E aí, olhando pra essa figura 2, a gente percebe que tem vários círculos, tem várias coisas rodando, algumas coisas têm dentinhos e entre duas partes específicas aí a gente tem esses dentinhos enganchados. Então fica um pouco na nossa cara aí mais ou menos o que está acontecendo. E aí quando a gente vê coisas girando, o que precisa vir na nossa cabeça é a ideia do movimento circular, principalmente o movimento circular uniforme. Então provavelmente esse é o assunto dessa questão, né? Batendo o olho assim a gente já imagina. E aí, quando a gente fala em movimento circular uniforme, o que é importante a gente lembrar? Quais são as grandezas envolvidas nessa parte da física? A gente tem o conceito de período e frequência, e olhando para as alternativas, a gente vê um monte de coisas em hertz, então provavelmente a gente está falando em frequência, e frequência tem relação com algo que se repete a cada tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala hertz, a gente está falando em repetições que acontecem a cada segundo. Quantas vezes alguma coisa gira a cada segundo. Se fosse RPM, seria quantas rotações acontecem a cada minuto. Enfim, então dá pra gente ter ideia do que está acontecendo. A gente também tem as grandezas de velocidade linear, velocidade angular, que é interessante a gente lembrar. Para quem não lembra, a velocidade angular é aquela que parece uma carinha, assim, tipo um Wzinho, que na verdade é uma letra grega que chama ômega, é um W meio arredondadinho assim. Então, são coisas interessantes para vocês irem lembrando. Tem o raio da circunferência, que também pode ser interessante lembrar o que significa, né? Que é justamente a distância do centro até onde está esse corpo que está percorrendo um movimento circular, né? Até a circunferência propriamente dita. E é isso que a gente vai ter que pensar conforme a gente estiver lendo o enunciado e identificando o que está acontecendo. Então, vamos lá. A figura 1 mostra um secador de saladas por centrifugação, que funciona com base no acoplamento de duas engrenagens que, quando em rotação, fazem girar um cesto em que estão acomodadas as folhas de salada a serem secas. Então, ele falou engrenagens, acoplamento de duas engrenagens. A gente está falando de movimento circular acoplado. O que a gente precisa lembrar? A gente tem três situações principais. Quando a gente tem engrenagens mesmo, assim, ó, dentinho com dentinho, um dentinho enganchado no outro dentinho, o que elas têm em comum é a mesma velocidade linear, igual acontece na bicicleta, na corrente com a coroa ali da bicicleta. Esqueci se chama coroa aquele negócio. Enfim, onde prende a corrente. Agora, outra possibilidade é quando a gente tem esses movimentos sendo ligados por uma correia, por uma fita, que não é o que está acontecendo aqui, mas é um dos principais. Também tem a mesma velocidade angular entre esses dois movimentos, a mesma velocidade linear, não angular, a mesma velocidade linear entre esses dois movimentos. Eu falei angular porque estou pensando na próxima. A terceira situação é quando a gente tem movimentos que acontecem em torno do mesmo eixo. Então, tipo, você tem um cabo e tem duas coisas girando presas nesse mesmo cabo. Tipo, um carro e as duas rodinhas estão presas no mesmo eixo. Isso pode acontecer, e nessa situação essas duas coisas estão girando com a mesma velocidade angular. E se a gente lembrar das fórmulas, a velocidade angular, que é o ômega que eu estava falando até agora, é 2π vezes a frequência. E o 2π não muda, na verdade, né? Então, coisas que têm a mesma velocidade angular, consequentemente, têm a mesma frequência. Ok, vamos continuar lendo agora que a gente já lembrou de tudo isso. A figura 2 mostra o esquema do mecanismo desse utensílio. A engrenagem A gira quando uma pessoa aciona a manivela M. Então, a pessoa aciona a manivela e a engrenagem A, que é essa que está representada em azul, vai girar. A engrenagem B, que é articulada com a engrenagem A, então a B é a vermelhinha pequenininha que tem aqui no meio, cujos dentinhos estão enganchados aos dentinhos da engrenagem A.
Então, a gente já pode suspeitar aí, de alguma maneira, que a velocidade linear da engrenagem A vai ser igual à velocidade linear da engrenagem B, por conta de estar aí dentinho com dentinho. Elas estão girando juntas, com a mesma velocidade. Me perdi onde eu estava lendo. Achei. Está ligada à roda R. Então, a engrenagem B está ligada à roda R e ele fala que essa roda R é fixa no cesto que acomoda as folhas de estalado. A engrenagem B e a roda R giram solidárias, presas a um mesmo eixo de rotação. Então, o que ele está falando sobre a roda R e a engrenagem B? Se elas giram com o mesmo eixo, elas estão presas, estão girando juntas, elas têm a mesma velocidade angular, consequentemente, elas têm a mesma frequência. Então, a frequência da engrenagem B é igual à frequência da roda R. Ok. Sabendo que o raio da engrenagem A tem o triplo do comprimento do raio da engrenagem B, então a gente tem mais uma informação. O raio... Meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Eu cliquei, pronto. O raio, vou anotar embaixo para não acontecer de novo. O raio da engrenagem A é o triplo, então é 3 vezes o raio da engrenagem B. Se a manivela M girar com uma frequência de 2,4 Hz, o cesto girará com uma frequência D. Então, o cesto vai girar... Ele falou ali que o cesto está preso na roda R. Ele falou aqui nessa parte, a roda R é fixa no cesto. E a gente quer saber com que frequência o cesto gira. Se o cesto e a roda R giram juntos, quer dizer que a frequência do cesto é a mesma frequência da roda R. Então, a frequência da roda R é o que a gente quer descobrir. E a frequência da roda R é a mesma frequência da engrenagem B, porque elas também estão girando juntas. Então, para descobrir a resposta da nossa questão, a gente precisa descobrir a frequência da engrenagem B. E para descobrir a frequência da engrenagem B, a gente vai precisar usar o resto das informações que a gente tinha analisado ali em cima. Então, vamos anotar só mais uma informação ali, de que a manivela M vai girar com uma frequência de 2,4 Hz. E a manivela M está presa na engrenagem A. Então, a informação que a gente tem é que a frequência da engrenagem A, porque a manivela está fazendo a engrenagem A girar, é de 2,4 Hz. E a gente quer descobrir a frequência da engrenagem B, que é igual à frequência que a gente quer descobrir na resposta final. Então, vamos usar essas informações e vamos lembrar qual é a fórmula que relaciona velocidade linear, raio e frequência. A gente sabe que velocidade para o movimento circular é 2πr vezes a frequência. Se você não lembrar de onde vem essa fórmula, rapidinho, vamos lá. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se a gente pensar isso para uma volta, o ΔS de uma volta é o comprimento da circunferência, que é 2πr. E o tempo de uma volta é o que a gente chama de período. Então, a velocidade para um movimento circular é 2πr dividido pelo período. Só que 1 dividido pelo período é a frequência. Então, a gente pode trocar isso pela frequência e a gente chega em 2πrf. Se você não quiser saber, tudo bem. Você pode só fazer a questão sabendo disso. Então, a velocidade da engrenagem A é igual à velocidade da engrenagem B. Isso significa que 2πrAFA é igual a 2πrBFB. O 2π é igual para as duas, porque são só números. O raio da engrenagem A é 3 vezes o raio da engrenagem B, então posso trocar aqui por 3RB, vezes a frequência da engrenagem A é 2,4. Isso é igual ao raio da engrenagem B vezes a frequência da engrenagem B. A frequência da engrenagem B é o que a gente quer descobrir. RB, agora a gente tem dos dois lados, a gente pode cortar. Então, para descobrir nossa resposta, que é a frequência da engrenagem B, é só a gente multiplicar 2,4 por 3, que é o que sobrou. Então, vou fazer aqui 2,4 vezes 3. Tá tudo bem que o número tem vírgula, não tem problema nenhum. Na multiplicação, a gente só vai fazer a conta normal e no final a gente vai ver quantas casas decimais tem. Então, não se apavore, deixa aí bonitinho do jeito que tá. Vou pôr o 3 embaixo na multiplicação, porque ele é menor. Então, a gente vai fazer a conta. 3 vezes 4 é 12, vai 1 ali em cima. 3 vezes 2 é 6, com mais 1, 7. A gente tinha só uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, que é o 4. Então, aqui na nossa resposta, a gente vai contar uma casa decimal e a gente vai colocar a vírgula aqui entre o 7 e o 2. Então, a frequência da engrenagem B é igual a 7,2 Hz, que é a mesma frequência da roda R, que é a mesma frequência do cesto, que é o que a pergunta quer saber. Então, essa é a nossa resposta, que é a letra A. E, como prometido, eu vou mostrar para vocês um semelhante ao que tinha no nosso exercício. Emprestei da minha sogra, ela foi muito gentil, cedendo dela para que a gente conseguisse visualizar o que acontece. Então, o dela é uma versão um pouquinho diferente, mas a ideia é parecida. Eu vou desmontar ele para vocês verem. Então, aqui dentro, ó, tem um cesto que é solto aqui dentro. E aí, essa partezinha de dentro
ela tem uns dentinhos aqui, ó, estão vendo que é pra fora, que vão enganchar aqui a hora que a gente encostar. E aí, aqui, essa parte amarelinha que gira, tá vendo? Vou mostrar do outro lado o que acontece na hora que gira, ó. Ela faz girar os dentinhos ali de dentro, só que não é muito direto. Porque aqui dentro, que é a parte difícil de ver... Peraí, isso por aqui... Ai, gente, é difícil de mostrar pra vocês. Porque tem umas engrenagenzinhas aqui, ó. Ah, assim dá pra ver, tá vendo aqui no meio? Tem uma engrenagenzinha que vai ligar isso nisso. E aí o movimento que a gente faz com a mão aqui vai fazer girar esse daqui, que vai ficar preso no cesto e vai fazer girar o cesto. Então, eu vou mostrar pra vocês e vou virar a câmera de frente pra vocês enxergarem melhor. É um pouco difícil de mostrar, mas vamos tentar, ó. Eu seguro com o dedo aqui pra ficar bem preso, engancho uns dentinhos lá dentro, e aí a gente vira esse daqui e o cesto vai virando junto. Eu vou tentar virar devagar, porque senão a câmera não pega que ele tá virando, ó. E aí se a gente virar bem rápido, ó, ele vira muito depressa. E aí esse cesto vai funcionar tipo uma máquina de lavar. A hora que ela tá centrifugando, né? Então, como tem esse espacinho aqui entre o cesto e o potinho, toda a parte da água vem pra fora, como se fosse uma centrífuga, né? E aí a gente consegue girar bem rápido por conta desse acoplamento entre as engrenagens. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe já e se inscrevam no canal. Continue acompanhando, me contem nos comentários. E me conta também como é que foi na prova. Você conseguiu identificar que era isso que ele estava querendo? Eu admito, achei o enunciado assustador. Primeira vez que eu peguei pra fazer, eu fiz, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí depois que você analisa a imagem com calma, faz mais sentido. Mas não vou dizer que é uma questão que você bate o olho e já sabe resolver tranquilamente. Só que a hora que você entende, ela não fica tão difícil, né? Tipo, a conta ficou bem curtinha. Então é isso, espero que tenham gostado. E a gente já volta com o próximo exercício. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.